Olá, você chegou ao canal Resumo da Novela. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece nas novelas e na vida dos famosos. Então se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. E o resumo de hoje é o resumo da novela Os 10 Mandamentos. Os capítulos vão ar do dia 6 a 10 de fevereiro. Então fica ligadinho para saber tudo que vai acontecer na novela Os 10 Mandamentos. No capítulo 86, Zípora e Moisés iniciam a cerimônia de casamento sob o olhar invejoso de Betânia. Menahem decide ir embora da casa de Baruque. Joquebede se alegra ao perceber que Miriam está apaixonada por Ur. Bastante traumatizada, Judite não reage e Apuque se preocupa com a esposa. Ramsés ordena o aumento da jornada de trabalho dos escravos hebreus. Nerfetari desabafa com Caroma e diz que não quer mais pensar em sua mãe. Yonete suplica por esmolas nas ruas da cidade. Jaque canta lindamente durante o casamento da irmã. Apuque pede para Joquebede tentar conversar com Judite. Pázer alerta Simute para esquecer Caroma, mas o aprendiz de sacerdote se mostra decidido a lutar pelo amor da moça. Enotimire presenteia Leila com uma joia. A hebreia hesita ao ver um símbolo de deus egípcio no acessório, mas acaba aceitando. Ur convida a princesa para um passeio. Caroma estranha o comportamento de Simute. Tuia e Naila fazem reflexões sobre o futuro do palácio. Jetro declara Zípora e Moisés casados oficialmente. Ada percebe que Betânia está observando o casamento de longe e vai ao seu encontro. Ela tenta fazer a irmã mudar de ideia, mas Betânia continua firme em sua decisão. Enlouquecida, Yonete tenta entrar no palácio, mas é impedida pelos guardas. Apuque comunica aos escravos que o faraó Ramsés ordenou o aumento da jornada de trabalho. Joquebede vai até a casa de Judite para ajudá-la a reagir. Nerfetari autoriza a entrada de Yonete no palácio para uma última conversa. Simute interrompe o treino de Kenny e diz que Caroma está dividida entre eles dois. Miriam vê Ur e Enotimire se beijando. Nerfetari entrega um cesto de comida para Yonete, mas a vilã se sente ofendida e grita dizendo que não quer esmola. Emocionada, Nerfetari é firme e diz que Yonete deverá manter-se afastada do palácio. A megera esbraveja e amaldiçoa a filha. Ur percebe o olhar de Miriam e tenta disfarçar. Menahem surpreende a todos ao chegar à festa de casamento de Zípora. Pázer tenta consolar Nerfetari. Eliseba se mostra satisfeita com a criação de Oséias. Caroma presencia Simute prestes a duelar com Ikene e estranha a cena. O oficial pede para a moça escolher com quem deseja ficar. Joquebede nota Miriam desolada e abraça sem entender o motivo de sua tristeza. Menahem conversa em particular com Jetro e diz estar disposto a abrir mão da herança de Baruque para se casar com Adira. Leila se abre com Garrige e diz ter medo de esquecer suas crenças em Deus. Betânia esbraveja com a vidente. Ela reclama por não ter conseguido se casar com Moisés. Com o consentimento de Jetro, Menahem pede Adira em casamento. Bezalel fica feliz com a vida no palácio. Ur conta para Uri sobre o flagra de Miriam. Judite reza ao Senhor e se desfaz das estatuetas dos deuses egípcios. Yonete percebe e rouba as estátuas descartadas pela esposa de Apuque. Zípora seduz Moisés no quarto e eles se beijam apaixonados. No capítulo 87 da novela Os 10 Mandamentos, Moisés e Zípora dormem juntos pela primeira vez.
Empolgados, Adira e Menahem já pensam em se casar. Jaque comunica que os noivos estão casados e todos os saúdam. Moisés decide presentear Menahem com joias egípcias e a espada que usava, para que ele consiga começar uma nova vida com Adira. Muitos anos se passam e se inicia a terceira fase da novela. Zípora se diverte com Moisés, acompanhado dos filhos. Zípora reencontra Adira e conta que estava com saudades. Ada deixa as irmãs com inveja ao mostrar as joias que ganhou do marido rico. Adira lamenta que Damarina seja viúva tão jovem e Jetro conforta a filha. Moisés se emociona ao receber de volta o anel que havia presenteado Menahem tempos atrás. Ramsés e Nefertari ficam satisfeitos ao saberem de Pazzi que diversas obras foram concluídas com sucesso. Bakhmut é ordenado a preparar a visita da família real aos templos. Pazzi alerta que os hebreus estão trabalhando sem descanso, mas Ramsés não se penaliza. Oséias e Caleb seguem em um barco cheio de escravos rumo a Pi-Ramsés. Eliseba teme que Oséias não esteja vivo, mas avisa que Inês irá até o Nilo na esperança de reencontrá-lo. Nadab e Abiú chegam em casa bêbados, deixando Eliseba revoltada. Apuque indaga Arão sobre a falta de Nadab e Abiú na obra. Corá percebe o clima tenso entre eles e intervém. Arão é liberado por Corá, sem que Apuque saiba, para tentar rever Oséias. Ana repreende Jairo, ao vê-lo sendo ignorante com Judite. Joquebede, Eliseba e Arão ficam emocionados ao reencontrarem Oséias. Cansados, Zelofaede e Eldade agradecem Débora por lhes servirem água na obra. Oséias apresenta o amigo Caleb para a família. O feitor interrompe a conversa para chamar os dois ao trabalho. Arão questiona Eliseba sobre o paradeiro de Nadab e Abiú, ao lembrar que os filhos não foram trabalhar. Zípora acha graça ao avistar Moisés brincando com Eliezer e Gerson. Oséias vê o feitor abandonando um escravo idoso morto e resolve carregá-lo para que tenha um enterro digno. Judite e Ana ajudam Thaís a escolher um vestido para o encontro com o Mequetre. Débora estranha as numerosas estátuas de Ramsés e Aholiabe explica que o faraó quer ser adorado como Deus. Oséias e Caleb enterram o escravo idoso. Nefertari recebe a ajuda de Caroma para administrar o harém. Ramsés deixa Amenhotep empolgado ao relembrar uma importante batalha que venceu. Iquene fica decepcionado ao ver Pepe sendo derrotado por Amenhotep com o treino de espadas, enquanto Ramsés sorri, orgulhoso do filho. Apuque se irrita ao ver que Oséias conseguiu sobreviver. Enutimiri assume para Leira que não faz questão de agradar Ramsés. Ur encontra Enutimiri indignada pelo rei proibir eles de assumirem o romance e a acalma com um beijo. Uri e Leila elogiam a bela joia feita por Bezalel para Nefertari. Corá revela para Apuque que Arão saiu da obra sem permissão, mas pede segredo. Arão confessa que foi encontrar com o filho e é ordenado por Apuque a ir para a pedreira. Caleb percebe que Oséias chateou ao ficar de frente com o assassino do pai dele. Arão chega à pedreira e se impressiona com as péssimas condições de trabalho. Na enfermaria, Miriam e Abigail lamentam a grande quantidade de escravos feridos que precisam de cuidados. Itamar fica feliz ao reencontrar Oséias e conhece Caleb. Oséias salva Ana de ser ferida por um objeto da obra, a deixando assustada. No capítulo 88 da novela Os 10 Mandamentos, Ana e Oséias caídos no chão trocam olhares, encantados um com o outro,
até que são alertados por Caleb sobre o perigo das ferramentas, que continuam a cair de cima do andaime. Abirão vai ao encontro de Datã, que se emociona ao ver que o irmão voltou das obras no templo. Ana chega em casa e Judite repara no jeito distraído da filha. Ana conta sobre o acidente e se desculpa por ter se esquecido do pedido da mãe. Eliseba conversa chateada com Inês sobre os filhos chegarem bêbados na noite anterior, mas se alegra com a chegada de Oséias. Joquebede se assusta ao saber que Arão está trabalhando na pedreira e Arão tenta acalmá-la. Shibali cozinha sob o olhar atento de Garrish. Ao terminar, o cozinheiro real avalia o filho com rigidez e pede que ele melhore, para a tristeza de Shibali, que sai. Leila, preocupada, conversa com Garrish sobre o interesse de Bezalel em Débora. Garrish questiona, mas Leila revela que tem medo que o filho sofra por se relacionar com uma hebreia. Amenhotep mostra a Nerfetari a adaga que ganhou do pai, e ao brincar com o instrumento ameaça uma serva. Assustada, a jovem derruba a bandeja, causando risada no príncipe e na rainha. Enutimire se aproxima, séria, e repreende os dois pela atitude. Oséias se culpa por Arão ter sido colocado para trabalhar na pedreira e Eliseba tenta consolar o filho. Joquebede e Arão chegam e se emocionam ao encontrar com Oséias. Em casa, Apuque cobra do Jairo para que ele seja mais rígido com os escravos. Judite, irritada, ouve a conversa e repreende os dois. Bezalel vai até a vila dos hebreus levar mantimentos para os seus tios, mas seu real interesse é ver Débora, que se acanha com os olhares do egípcio. Nerfetari conversa ansiosa com Ramsés sobre a visita do templo em Abu Sibel. Ur chega desconcertado e entrega a joia para a rainha. Nerfetari conversa com Ramsés sobre Moisés. Ele diz que agora dá razão ao pai pela implicância com o príncipe hebreu e ela questiona se hoje a relação dele com Moisés seria diferente. Jaque brinca com os sobrinhos quando Zípora chega para colocá-los para dormir. Moisés atende o pedido dos filhos e conta uma história para eles dormirem. Caroma discute com Ikene e questiona o marido sobre as saídas noturnas. Pepe assiste à briga dos pais chateado e sai correndo. Thaís e Mequetre conversam sobre o reinado de Ramsés. Ele avalia que o rei poderia ser menos rigoroso com os escravos, para que assim a produtividade dos hebreus aumentasse. Corá afia uma faca enquanto cobiça Safira. Bina percebe a atitude do marido, mas finge que não viu. Ikene vai ao encontro de Bakhemut na casa de Senete e desabafa com um amigo sobre a cobrança de Caroma. Amós, dono do estabelecimento, recepciona Mequetre, que justifica a ausência nos últimos dias com o excesso de trabalho. Arão volta da pedreira cansado e em transe. Ele cai de joelhos e solta um grito de desabafo por tudo que tem sido obrigado a suportar. Oséias o encontra caído e leva o pai para casa com a ajuda de Caleb. Arão fica arrasado com a situação. Miriam questiona o pai sobre a chegada do libertador. Ele afirma que Deus não os esqueceu e os dois de joelhos iniciam uma oração com fé. No capítulo 89 da novela Os 10 Mandamentos, Arão e Miriam oram por um futuro melhor para os hebreus. Joquebede se junta a eles e todos se emocionam com as dificuldades que passam. Ao lado de Zípora, Moisés se lembra da conversa que teve com Arão antes de partir do Egito e questiona o sentido de sua vida. Zípora diz que se ele não tivesse partido, não a teria conhecido. Os dois sorriem felizes. Oséias e Caleb levam Arão para casa e o estado do marido assusta Eliseba. Arão fica muito abalado com tudo que viu na pedreira e diz que essa situação não pode continuar. Muito emocionado, ele chora nos braços de Eliseba.
Comovidos com a situação de Arão, Joquebede, Anrão e Miriam se propõem a conversar com os hebreus mais velhos para recordarem das promessas de Deus e contar as histórias para as crianças. Nadab e Abiú bebem novamente e aguardam o efeito da bebida passar para voltar para casa. Eldade aparece e dá conselho aos rapazes, que dizem que bebem para esquecer o sofrimento que passam no trabalho escravo. Bequetre se encontra com Karen na casa de Senete e trocam juras de amor. Bezalel visita Débora e não esconde o interesse pela garota, despertando a ira de Aholiabe. Bezalel percebe que Aholiabe não gosta dele e conversa com Abigail sobre o assunto. Ela diz que ele e seus pais escolheram viver no palácio e isso os afastaram. Abigail aconselha Bezalel a se afastar de Débora, deixando o rapaz chateado. Durante o jantar, Corá olha maliciosamente para Safira e Bina percebe. Corá diz para Birão que se tornou chefe dos escravos após passar a perna em Anrão. Datã diz que Corá armou para mandar Arão para a pedreira e assim conquistar a confiança de Apuque. Corá ri satisfeito com suas armações e diz que assim todos saem ganhando. Bina diz para Safira parar de se insinuar para Corá e as duas discutem. Caleb diz para Oséias esquecer Ana, já que ela é egípcia, mas ele diz ter percebido que Ana também gosta dele. Ana pensa em Oséias sorridente. Judite percebe que ela não está com a pulseira e questiona a filha, que diz ter perdido na cidade. Karen pede a Mequetre conhecer o filho, mas o egípcio se nega, dizendo que não tem certeza que o garoto é mesmo seu filho, deixando Karen chateada. Nadab e Abiú voltam para casa e levam bronca de Eliseba, que os espera aflita. Eliseba chora de tristeza ao falar de Arão e é consolada pelos filhos. Amós entrega a Mequetre um amuleto para ser dado ao faraó. Diz para Enutimire aceitar o convite de Ramsés para ir com ele até Abu-Simel. A princesa pergunta ao joalheiro se o faraó tem tratado ele mal. Nega e diz que a relação entre os dois é profissional e que nunca perguntou sobre o romance que mantém com Enutimire. Anrão e Oséias vão ao encontro de Arão, que se banha no rio, e diz que pretende mudar a situação dos escravos, deixando Arão surpreso. Já sabendo da novidade, Joquebede diz para Eliseba que irão juntar o povo hebreu para fazer um clamor a Deus por socorro. Nadab e Abiú desdenham da ideia. Falso, Corá vai até a casa de Joquebede para saber notícias de Arão. Miriam conversa com Abigail, Débora, Aholiabe e Zelfalede sobre a reunião que estão convocando para falar do elo entre Deus e os hebreus. Miriam pede que a notícia seja divulgada entre o povo. Menahem se prepara para ir ao encontro do pai e do irmão. Leila e conversam com Bezalel e aconselham o filho a se casar com uma egípcia. Insana, Yunit espera que o cortejo ao qual a filha irá acompanhar o faraó nas obras é para tirá-la da rua. Anrão dá uma bronca em Nadab e Abiú. Oséias avista Ana e corre atrás dela para devolver a pulseira. A moça retribui com um sorriso. Os dois conversam e não conseguem esconder o encantamento que um sente pelo outro. Nervosa com a situação, Ana diz para Oséias se afastar dela, já que ela é uma egípcia e ele um hebreu, o deixando decepcionado. No capítulo 90 da novela Os 10 Mandamentos, Judite ajuda Thaís a se arrumar para a visita aos templos. Apuque ordena que Abiú e Nadab trabalhem na pedreira. Menahem chega na casa de Baruque e o encontra ardendo em febre, abandonado por Aníbal. Oséias sai para tentar pescar alguns peixes para os escravos feridos. Shibali fica magoado com Garrige pela rigorosidade do cozinheiro. Karen pede autorização a Amós para dar uma volta pela cidade. Mequetre presenteia Ramsés com um amuleto. E Kenny se irrita com as reclamações de Caroma. Em conversa com Judite,
Leila diz sentir saudades do povo hebreu. Enquanto se banha no rio, Oséias vê Ana se aproximando. Menahem cuida de Baruque. Nadab e Abiú encontram Arão na pedreira. Ramsés inicia o cortejo pela cidade. Ana se desculpa com Oséias e eles começam a se entender. Moisés e Zípora cuidam de uma ovelha ferida. Joquebede convida Bina e Safira para o encontro em sua casa. Karen encontra o filho Baque e ele fica feliz com a visita dela. Baruque se desculpa com Menahem por ter lhe dado as costas no passado. Barzilai pede conselho a Jetro e Moisés. Oséias se despede de Ana em clima de conquista. Karen agradece a Abigail pela ajuda com o filho Baque. Nerfetari se encanta com o monumento em sua homenagem. Miriam e Eliseba cuidam dos escravos feridos. Oséias comenta com Caleb sobre o encontro com Ana no rio. Bezalel alerta Ur sobre o perigo da relação do avô com Enutimiri. Os hebreus se posicionam para observar o cortejo do rei. Corá, Datã e Abirão riem de Unete ao ouvirem ela dizer que é a mãe da rainha. Joquebede e Miriam ficam felizes ao verem a quantidade de peixes que Oséias trouxe para os escravos. Durante o cortejo, Oséias se recusa a se curvar perante o rei e Ramsés fica furioso com a atitude do escravo. Bom, pessoal, as emoções que virão por aí na novela Os 10 Mandamentos. E você, se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. Até o próximo vídeo. E agora eu tenho um convite especial para você que curte as novelas bíblicas da Record. Nós sabemos que a Rede Record tem feito novelas bíblicas maravilhosas, mas para criar um contexto e prender a atenção do público, o autor se vê obrigado a colocar personagens e situações que realmente não aconteceram, para assim poder dar um enredo mais interessante. Então às vezes as pessoas deixam no comentário do canal reclamando de algumas coisas que não estão de acordo com a Bíblia. Então para você que quer conhecer as histórias dos personagens bíblicos conforme estão na Bíblia, nós criamos um canal onde nós partilhamos as histórias dos personagens bíblicos segundo a Bíblia. É o primeiro link aí na descrição do vídeo, então convidamos você a clicar e conhecer as histórias dos personagens bíblicos segundo a Bíblia. Temos certeza que você irá gostar. Espero que tenha gostado do resumo de hoje. Se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece. Até o próximo vídeo.